e amigos do Alpha Trader, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Eliel de Souza e nesta aula estarei dando sequência ao curso do Alpha Trader. Nós já tivemos a introdução, falamos da importância da inteligência emocional para o trader e hoje nós vamos falar da importância de um método para investir. Isso mesmo, a importância de um método para investir. O mercado de ações, ele é um ambiente onde as empresas de capital aberto negociam as ações do seu patrimônio. As operações de compra e venda, ela acontece em uma bolsa de valores, podendo ocorrer também em mercados de balcão. Então, como eu falei no início, cada vez mais no Brasil, o mercado de renda variável está ganhando espaço entre as pessoas comuns. E com este investimento, ele oscila bastante, há muitos altos e baixos, porém, quando você une o conhecimento adquirido com uma boa estratégia, observa bem, quando você adquire um conhecimento e une ele com uma boa estratégia, o trader poderá alcançar um bom rendimento quando ele une o gerenciamento de risco-retorno, proporcionando um resultado saudável e que traz a tão sonhada consistência. Como a gente pode definir uma boa estratégia? O desenvolvimento de uma boa estratégia envolve o desenvolvimento de um bom método. Isto mesmo, o desenvolvimento de um bom método. Responda a seguinte pergunta: o que está por trás do sucesso ou insucesso de um empreendimento? Você já parou para pensar nisso? O que está por trás do sucesso ou insucesso de um empreendimento? A resposta exata é a metodologia aplicada. A metodologia aplicada. Como? Sim. Como você pode explicar o sucesso e o fracasso de um clube de futebol tendo a mesma formação de jogadores? Vocês lembram que em 2019 o time do Flamengo, sob o comando do Jorge Jesus, conquistou todas as competições que eles disputaram, com exceção do Mundial de Clubes. E depois da saída de Jorge Jesus, o clube manteve o mesmo elenco, os mesmos jogadores treinados pelo Jorge Jesus e não conseguiram o mesmo resultado em 2020. Ficou trocando de técnico, ficou perdendo competições, jogos que com aquele elenco seria fácil de serem vencido. Por que não deu certo? A resposta é simples, a metodologia aplicada. Exatamente isso. Deu certo com o Jorge Jesus porque o método aplicado por ele, desenvolvido por eles e assimilado pelos jogadores, deu resultado. E no mercado não é diferente. Como podem inúmeras pessoas do mercado fazerem a mesma coisa e somente 5% consegue obter êxito? O que está por trás disso? Além daquele fator de inteligência emocional que nós abordamos no capítulo anterior, o trade profissional, ele precisa de um método que resulte em uma margem significativa de acertos. Um bom método, ele é capaz de oferecer um norte para o trader. Eu costumo dizer que se um trader trabalha com mais de 7 ordens, por exemplo, no mini índice, ele deixou de ser um investidor. Ele se tornou um viciado em jogo. Ele está desenvolvendo dentro dele o que nós chamamos de o sentimento de prazer que um jogador de cassino tem, a dopamina. Um viciado em drogas tem, um viciado em pornografias tem. Ele não consegue parar, ele quer fazer a todo instante. Um bom método, ele limita o trader.
ele leva o trader a ter disciplina e a seguir a estratégia definida por aquela metodologia. Um bom trader, ele realiza poucas operações e ele alcança objetivos expressivos. Ele deixa de ser um soldado, ele se torna um sniper. Qual a diferença do soldado para o sniper? O soldado, ele atira a todo momento, a todo instante, atira para todo lado. O sniper não, o sniper, ele é paciente, ele é disciplinado, ele é focado, ele espera o momento certo, ele mira, ele estuda o alvo e espera a hora certa de executar o seu disparo. O bom trader, ele tem essas qualidades. Isto só é possível com um bom conhecimento de mercado, disciplina na aplicação de uma metodologia de trabalho. Na aula de análise técnica, eu falei da sigla DEP. O trade precisa ter o DEP. O que é DEP? Disciplina, estratégia e paciência. Quando o trader tem disciplina, estratégia e paciência, o método se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos do trader. Através dele, vai saber como proceder, vai saber como alcançar os seus objetivos. O bom método dará condições de responder porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A grande maioria entra numa operação sem saber por que está fazendo o que está fazendo. Alguns compram, eu acho que vai subir. Outros vendem, eu acho que vai descer. Não entende o processo, não sabe como funciona o movimento dos preços, as respostas do gráfico, as movimentações do ativo. E um dos grandes desafios das operações de day trade é saber a hora certa de entrar na operação, até onde ele deve ir, onde é o seu objetivo, e até onde ele deve parar quando ela movimenta contrário àquilo que ele estudou e como ele tomou decisão. Então é exatamente nesse ponto que muitos traders, eles pecam porque eles não sabem definir os seus objetivos e nem quando devem interromper as suas operações. A disciplina, quando se utiliza um método, define o padrão de investimento. 95% dos traders não tem um padrão de investimento definido. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje eles operam de uma forma, amanhã eles operam de outra, no outro dia ele tem uma outra estratégia, ficam patinando numa direção, numa outra e não chegam a lugar nenhum. A utilização de um bom método, ela proporciona ao trader uma visão de longo prazo, que diferencia o bom trader da maioria. Um bom método leva o trader a realizar no máximo 4 operações. Vou repetir, um bom método leva o trader a realizar no máximo 4 operações diárias, assimilando os objetivos, bem como aceitando as perdas, que é o stop quando acontece. Fazendo isto, o trader alcançará, num período curto de meses e não de dias, vou repetir, num período curto de meses e não de dias, a tão almejada consistência. Nas operações do intraday, que é o day trade, as análises técnicas, que são chamadas de análise gráfica, temos uma aula específica, vou deixar aqui para que você possa acessá-la, ainda está disponível ao público, são utilizadas de forma recorrente. E ela é um dos recursos mais utilizados no mercado financeiro, porque consiste na análise dos gráficos e nos dados dos ativos. E é por meio dela que se descobre as tendências de curto, médio e longo prazo. E quando você domina essa técnica, é algo desafiador, porque por meio delas você pode gerenciar os seus riscos e tomar as decisões assertivas. Então é imprescindível que o trader saiba identificar as movimentações, os padrões que estão sendo desenhados nos gráficos. Dentre eles, ter uma noção boa de suporte, é onde o preço, quando desce, ele para, porque ali, numa descida forte do ativo, cria uma resistência para que continue descendo. Ali significa dizer que quando um preço chega no suporte, a tendência é que o mesmo pare de cair
e volte a subir, porque ali há uma força compradora que não permite o preço ir além. E quando ele é vencido, há um rompimento de suporte, há uma continuidade de uma descida mais forte. Entendendo isso, quando você toma uma decisão de vender, o suporte pode se tornar um alvo onde você poderá levar a sua operação, como também alguns utilizam a técnica de comprar no suporte quando ele é respeitado, buscando alguns pontos, logrando algumas porcentagens de êxito no resultado dos ativos. Bem como é importante, através desse estudo, entender o que é uma resistência. Resistência é um ponto onde o preço, ao subir, ele encontra uma barreira, não dá para ultrapassar. E ali pode ser também definido como alvos para você levar uma operação na ponta comprada, entendendo que naquela região haverá uma resistência, um ponto de dificuldade para ultrapassar. E se ultrapassar, também pode se tornar ponto de entrada para que você possa poder tomar decisão numa posição comprada. Como que você vai saber se um método deve ser utilizado? Como eu posso confiar no método? Eu costumo dizer que um bom método, ele oferece uma média de assertividade entre 75% a 90% de acerto. Existem ferramentas para realizar esse teste, chamados de backtests. Aqui no Alpha Trader, nós temos um método para operar dólar que nos últimos 13 anos, somente em 2016, ficamos negativo. Então é um método confiável. Estou falando do setup 8x8 do Alpha. Temos também um método Quem Pensa Enriquece, do mini índice, que em 20 anos, apenas um ano ele ficou negativo. Resultados surpreendentes. Só no ano de 2020, fechamos o ano com mais de 90 mil pontos conquistados, subtraindo os loss. Você já parou para pensar nisso? O que é 90 mil? Quem opera por 5 contratos fecharia o ano com resultado de 90 mil reais de lucro. Então, quando você utiliza com disciplina esse método, você consegue a consistência. Não basta só você ter o método. O método precisa ser bom, mas a sua atitude mental, a sua disciplina, o DEP, lembra do DEP? Disciplina, estratégia e paciência. Se você observar, você vai conseguir lograr êxito, prosperar e crescer no mercado. A vantagem do método é o seguinte: você sabe onde entrar, bateu o seu alvo, o seu objetivo, você encerra a operação, aconteceu o stop, você encerra a operação. O método ofereceu uma nova entrada, você opera. Se ele não oferece nova entrada, você não faz nada. Isso simplificará a vida do trader. Não se esqueça, qualquer investimento sem metodologia está fadado ao fracasso. Dito isto, na próxima aula vou apresentar para vocês alguns métodos oferecidos pelo Alpha Trader para que você possa investir em mini índices, dólar e ações. Espero que o conhecimento dessas ferramentas lhe proporcione crescimento e consistência. Até o nosso próximo encontro.